Vamos estudar agora a divisão com resto. O que é esse resto da divisão? Vamos começar aqui com um exemplo bem simples. 9 dividido por 4. Imaginemos a seguinte situação. Você tem 9 bombons e quer distribuir entre 4 pessoas. Então, 9 bombons e você quer distribuir entre as pessoas A, B, C e D. Então, podemos começar assim. O primeiro bombom vai para a pessoa A, o segundo para a pessoa B, o terceiro para a pessoa C, o quarto para a pessoa D. Então, cada pessoa já vai ter um bombom. O próximo bombom vai para a pessoa A, o outro para B, o outro para C, o outro para D. Agora, cada pessoa tem 2 bombons. E o último bombom vai para quem? Bom, você poderia dizer, continuando a lógica, vai para a pessoa A. Mas aí a pessoa A ficaria com 3 bombons e as outras ficariam somente com 2. E na divisão, como nós estamos estudando aqui, nós queremos que cada um fique com a mesma quantidade. Então, na verdade, esse último bombom aqui, ele vai ficar sobrando, vai ser um resto, certo? Então, cada pessoa vai receber 2 bombons e esse último vai ficar como um resto. Então, nós podemos escrever a resposta de 9 dividido por 4 da seguinte forma. É 2 com resto 1. Certo? Porque cada um dos 4 vai receber 2 nessa nossa situação imaginária aqui, mas vai sobrar 1 ainda que não pode ser dividido entre essas 4 pessoas. Claro, lá adiante, quando nós formos falar de números decimais, a situação será diferente, mas isso é lá adiante. Por enquanto, nada de números decimais aqui, certo? Então, 9 dividido por 4 é igual a 2 com o resto 1, porque nós não temos como dividir esse 1 entre 4, certo? Bom, vamos agora ver essa situação no nosso algoritmo da divisão, ou no nosso método da chave, certo? Então, como nós faríamos? Bom, é bem simples, certo? 9 dividido por 4, você faz como uma divisão qualquer, certo? Quantas vezes o 4 cabe no 9? Essa é fácil, certo? Tabuada do 4 você sabe na ponta da língua. 2 vezes, certo? Porque, lembre-se, você tem 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12. Então, o 4 cabe 2 vezes no 9, certo? É o valor pelo qual o 4 é multiplicado e que dá um resultado que chega o mais perto possível do 9, que no caso é 8. Agora, nós multiplicamos e subtraímos. 2 vezes 4 é 8, menos, então, 9 menos 8 fica 1. Nós não temos nenhum outro algarismo para baixar aqui, certo? O número terminou, digamos assim. E então, a nossa divisão terminou. Ah, mas nós não temos aqui um zero, como nos exemplos dos vídeos anteriores. Não tem problema nenhum. Esse número aqui no final é o resto da divisão. Certo? Então, nós escrevemos o resultado é 2 com o resto 1. Lembrando sempre dos nomes dos termos da divisão, certo? O 9 é o chamado dividendo. O 4 é o divisor. 2 é o quociente. E o valor restante ao final da divisão é o resto, certo? Vamos ver aqui um outro exemplo um pouco mais longo. 482 dividido por 5. Bom, vamos montar aqui a nossa divisão com o método da chave. 482 dividido por 5. Bom, começamos aqui com o 4, certo? Com a casa da centena. Quantas vezes o 5 cabe no 4? Bom, nenhuma vez, certo? Porque 4 é menor do que 5. Então, nós podemos pegar o algarismo que está do lado e formar o número 48. Agora, quantas vezes o 5 cabe no 48? Tabuada do 5, certo? É importante que você tenha a tabuada na ponta da língua. Bom, 9 vezes, certo? Até uma colher de chá aqui, caso você não lembre da tabuada do 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5.
assim por diante, até nós chegarmos lá no 5 vezes 8, que é 40, 5 vezes 9 é 45, 5 vezes 10 é 50. Então, o 5 cabe no 48 9 vezes, porque 5 vezes 9 é 45, que é o valor é o maior valor da tabuada do 5, mas que ainda assim é menor do que 48, certo? Eu poderia dizer assim, o 5 cabe no 48 8 vezes. Mas na divisão nós temos que pegar o maior valor possível, que no caso é 9 vezes, porque 5 vezes 9 é 45, que é o que chega mais perto possível do 48, certo? Se você colocar um 8 aqui, a divisão não vai dar certo. Então, agora nós multiplicamos e subtraímos. 9 vezes 5 é 45. 9 vezes 5 é 45, subtraindo 4 menos 4, 0, 8 menos 5, 3. Agora, nós baixamos o 2, certo? Não vai pensar que esse 3 é o resto da divisão, certo? A divisão ainda não terminou, porque nós podemos baixar o 2 aqui. Baixamos o 2. E agora, quantas vezes o 5 cabe no 32? Bom, lembre-se da tabuada do 5, vão ser 6 vezes, certo? 6 vezes. Multiplicando e subtraindo, 6 vezes 5 é 30, então subtraindo, 32 menos 30 é 2. Agora não temos mais nada para baixar aqui, portanto, nossa divisão está terminada. Certo? Nós temos um quociente de 96 e um resto de 2. Então, podemos escrever o resultado assim, 96 com resto, ou resto 2. Poderíamos imaginar uma situação em que você tivesse 482 bombons para dividir entre 5 pessoas. Cada uma receberia 96 e 2 ficariam sobrando, porque você não tem como dividir 2 entre 5 pessoas. Então, vamos fazer mais um exemplo ainda. Na verdade, não tem nada de muito novo aqui. A única coisa nova é o seguinte, você pode ter um valor diferente de zero no final da divisão, certo? Fora isso, não temos muita novidade. Vamos pegar aqui 63.075 dividido por 7. Você pode pausar o vídeo e tentar fazer sozinho, certo? Mas vamos lá, então. 63.075 dividido por 7. Então, vamos lá. Quantas vezes o 7 cabe no 6? Nenhuma vez, certo? Então, temos que pegar o 63. Quantas vezes o 7 cabe no 63? Tabuada do 7, você tem aí bem memorizada, certo? O 7 cabe no 63 9 vezes. Na verdade, o 63 faz parte da tabuada do 7, certo? Então, nós multiplicamos e subtraímos. 9 vezes 7 é 63. Então, subtraindo aqui, 63 menos 63 é 0. Agora, nós baixamos aqui esse 0. Repetimos a pergunta. Quantas vezes o 7 cabe no 0? Nenhuma vez, certo? Então, colocamos um 0 aqui. E agora baixamos o próximo número. Baixamos agora o 7. Baixamos agora o 7. E repetimos a pergunta. Quantas vezes o 7 cabe nesse número aqui, que é 0007, que é a mesma coisa que 7. Então, quantas vezes o 7 cabe no 7? Uma vez, certo? Uma vez. Essa é fácil. Agora, nós multiplicamos e subtraímos. 1 vezes 7 é 7. Subtraindo, fica 0. Agora, podemos baixar o 5. Repetimos a pergunta. Quantas vezes o 7 cabe no 5? Nenhuma vez, certo? 0. 0 vezes. Então, colocamos o 0 aqui. E não temos mais nada para baixar aqui. Então, nossa divisão acabou. E a resposta é essa mesma. 63.075 dividido por 7 dá um quociente 9.010 e um resto 5. Então, vamos escrever aqui, 9.010, resto 5. Se essa última divisão confundiu você um pouco, quem sabe seria bom se você revisasse o vídeo anterior. Mas não há nada de diferente aqui também, certo?
O que acontece é que sempre quando nós baixamos um número, nós temos que dar uma resposta aqui no quociente. Então, por exemplo, quando eu baixei esse zero aqui, eu tive que fazer a pergunta, quantas vezes o 7 cabe no zero? Nenhuma vez, e por isso nós colocamos esse zero aqui. Da mesma forma, quando nós baixamos esse 5, nós tivemos que fazer a pergunta, quantas vezes o 7 cabe no 5? Nenhuma vez. Toda vez que eu baixo um número, eu tenho que colocar uma resposta aqui no quociente. Seria um erro eu baixar esse 5 aqui e proceder da seguinte maneira. O 7 não cabe nenhuma vez no 5, então minha divisão acabou e eu não coloco nada aqui. E a nossa resposta seria 901, o que é absurdo. Não. Quando eu baixo o 5, eu tenho que perguntar quantas vezes o 7 cabe no 5. Nenhuma vez. Eu tenho que colocar a resposta aqui. Certo? Então, essa é uma regrinha para guardar bem. Toda vez que um número é baixado, eu tenho que dar uma resposta no quociente, mesmo que essa resposta seja zero. E só depois de dar a resposta é que eu posso ir para a próxima etapa. E como aqui no caso não temos uma próxima etapa, porque não temos mais nenhum número para baixar, a nossa divisão está encerrada. Certo? Uma outra regrinha boa para guardar é a seguinte. O resto nunca pode ser igual ou maior do que o divisor, certo? Até vale a pena escrever. O resto nunca pode ser maior ou igual ao divisor. Por um motivo muito simples. Se ele for maior ou igual ao divisor, ele pode ser dividido pelo divisor e não é um verdadeiro resto. A lógica do resto é justamente que ele é menor do que o divisor e, por isso, nós não temos como dividir aquele resto por aquele divisor. Certo? Eu não tenho como dividir 5 bombons, por exemplo, entre 7 pessoas. Por isso que nós dizemos é o resto 5. Agora, se eu tivesse aqui um outro valor, vamos supor 8, não seria o resto, porque eu ainda tenho como dividir 8 por 7. Certo? Então, essa é uma regra boa para memorizar. Se o seu resto for maior ou igual ao divisor, é porque há algo errado na sua divisão. Então, acho que era isso por esse vídeo e até o próximo nós vamos fazer uns exemplos um pouco mais complicados. Até lá!